Você provavelmente já viu essa tatuagem ou a foto desse senhor em alguma academia de boxe ou algum lugar no Instagram, mas você não sabe quem é esse homem. Alguns falam que foi um marinheiro famoso, outros falam que nem existiu essa pessoa. Mas hoje eu vou te contar a história real. Quem que é essa pessoa da foto? Que na verdade também foi o primeiro campeão mundial de boxe da história. Numa época que o boxe lutava sem luva, sem proteção e até a morte dos adversários. Você vai entender hoje a cultura que antecedeu o boxe, o bare knuckle, o boxe sem luvas, que era proibido em quase todos os estados americanos. E você vai conhecer também a famosa história de uma luta que teve 75 rounds debaixo de um sol de 40 graus. Uma luta que definitivamente mudou a história. Olha que eu já estudei a vida de muitos lutadores aqui nesse canal, são mais de 100 documentários que eu já fiz sobre todos os lutadores da história do boxe apenas, ascensão, queda, reviravoltas, mas a história desse indivíduo dessa foto que eu vou te contar é outro nível. É um cara que bebia sem parar, vivia bêbado, surrava a esposa, batia em cavalo na rua e mesmo assim virou um ídolo nacional e até hoje a galera tatua ele na pele. Ele foi um dos atletas mais midiáticos da época, o equivalente ao Mike Tyson, só que do século XIX, mas muito mais selvagem. Se você pensa que o Mike Tyson fez absurdo na carreira dele, mano, essa história vai te surpreender demais. E tem um detalhe em toda essa história que o mundo do boxe escondeu por mais de 100 anos. Uma noite específica lá em 1889, no meio de uma fazenda no Mississippi, foi uma luta tão brutal, tão fora da lei, que o governador mandou a milícia parar o trem onde os lutadores estavam, uma luta que durou mais de 2 horas em pleno calor escaldante. Porque era bizarro, eram 2 lutadores cuspindo sangue, bebendo uísque, entre rounds, mas calma que eu vou te contar os detalhes dessa noite daqui pra frente. Mas antes você precisa entender quem é esse homem da foto, que no caso era John L. Sullivan, e como tudo começou. Prazer, eu sou Johnny Vicari, criador do Esquiva Falando, esse projeto que tá quase, ou se não já bateu, 100 mil seguidores, e eu fico muito feliz aí por ter atingido essa marca, logo menos teremos mais uma plaquinha aqui atrás, agradeço a todo mundo da comunidade do boxe. Por 2 anos criando conteúdo apenas de boxe com uma única missão, ajudar a digitalizar o boxe no Brasil, trazer conteúdos de alta qualidade e histórias de boxe que são contadas há mais de 100 anos, mas não estavam documentadas aqui no YouTube de graça para vocês. É um trabalho que envolve edição, roteirização, gravação de vídeo, toda essa estrutura espetacular, e a única coisa que eu peço em troca é a sua inscrição e também que você deixe um comentário, um hype nesse vídeo para ajudar a gente a divulgar mais o boxe. E uma única coisa, se você for comprar nas lojas da Máximo Boxing, que é a loja parceira desde o começo desse canal, utilize o meu cupom, o cupom FALA, que ajuda a financiar o meu trabalho para eu poder pagar as contas, e também em troca você vai ter um produto de altíssima qualidade. Eu confio nessas luvas da Máximo, eles acabaram de lançar essa linha nova maravilhosa que tá aqui na minha mão, mas lá você encontra de tudo, desde bandagem, coquilha, capacete, luva de boxe, para qualquer esporte de combate. Vai de Máximo, utilize o cupom FALA. Vamos começar a nossa história aqui então do John Sullivan, que nasceu em Boston, lá filho de imigrante irlandês, cresceu numa região pequenininha dos Estados Unidos, e para você ter um contexto da época que ele vivia, ser irlandês, um imigrante nos Estados Unidos, era praticamente ser um cidadão de segunda classe. Os irlandeses eram pobres, discriminados, viviam trabalhando mais pesado, eram os imigrantes da época. E o John, desde moleque, já era o cara mais forte do bairro, ele tinha uma estrutura ali diferente. E ele começou a vida dele ganhar dinheiro engraxando sapato, ganhou uns trocadinhos, trabalhou carregando barril de cerveja, ergueu saco de farinha como se fosse travesseiro. O cara realmente era muito forte e ele gostava realmente de brigar. Como bons irlandeses, o cara gostava de uma boa cerveja, gostava de beber, e à noite a turma dele saía pra arrumar confusão nos bares de Boston. E o John tinha um dom natural pra porrada. Sempre que arrumava uma briga, ele sempre se dava o melhor. E teve um dia específico que o John foi numa casa de espetáculos que na época era comum, né, os lutadores profissionais subirem no palco e desafiar qualquer um da plateia. Quem aguentasse alguns rounds ganhava um prêmio. Isso me lembra até o filme do Homem-Aranha, que ele se candidata pra sobreviver 3 rounds com o lutador lá no primeiro Homem-Aranha. Quem é dessa época? Isso era muito comum no passado. E o John, nessa época, com 20 anos de idade, sem nunca ter lutado profissionalmente, decidiu subir no palco e em poucos segundos ele mandou o lutador profissional voando direto pro fosso da orquestra. O cara literalmente conseguiu jogar ele pra fora do ringue. O público levantou, olhou pro público e soltou uma frase que ia virar a marca registrada dele: "Meu nome é John L. Sullivan. Eu posso bater em qualquer homem dessa casa." Mano, essa afirmação dele foi o nascimento de uma lenda. Depois daquela noite, o John virou uma febre em Boston. Todo mundo conhecia ele, a história foi contada múltiplas vezes e 3 anos depois ele já estava lá brigando pelo seu cinturão mundial. E aqui vai o primeiro detalhe que muita gente não sabe. Naquela época, a gente tá falando de 1882, não existia uma federação como a WBC, WBO, não tinha nada disso. O cara era considerado um campeão por reputação. Às vezes naquela cidade não tinha ninguém que era
era conhecido por bater num outro cara. Então ele era um campeão ali dentro, não tinha uma organização no geral. E na época, quem era esse campeão nos arredores dele era também um outro irlandês chamado Pat Ryan. O Ryan tinha conquistado o respeito dos fãs ali na época dele com lutas absurdas. A luta mais famosa do Ryan foi uma luta de 87 rounds com um cara chamado Joe Gross. Os dois saíram irreconhecíveis da luta, os dois sangrando muito, deformados, e era assim que se ganhava respeito e um título naquela época. O boxe não tinha sido escritos as lutas de boxe, você não tinha luvas tão maravilhosas como essa para se proteger, não tinha nada disso. Era quem desistisse primeiro, perdia. Até que chegamos em 1882 num trem que saiu de Nova Orleans nas primeiras horas da manhã, mais de 1000 pessoas dentro de um trem, fãs, apostadores, jornalistas, e ninguém sabia exatamente onde estavam indo, porque na verdade o bare knuckle, o boxe sem luvas, era ilegal na maioria dos estados americanos. Os organizadores avisavam só uma coisa: a luta seria até 300 quilômetros de Nova Orleans, mas o local exato da luta nunca era divulgado para não levantar suspeita para as autoridades locais. Era um grande mistério. E quem estava dentro daquele trem, segundo os registros da época, Oscar Wilde, o famoso escritor irlandês que atravessou o oceano só para ver a luta. E dizem a história também que um dos criminosos mais famosos dos Estados Unidos, o Jesse James, também estava dentro daquele trem naquele momento. Para você ter uma ideia, esse cara é o cara mais procurado dos Estados Unidos naquele momento. E também tinha um monte de fã que tinha comprado o ingresso para ver a luta. O destino final acabou sendo a cidade de Mississippi. E olha que detalhe interessante. O ringue ficava num jardim de um hotel chamado Barnes Hotel. Não tinha lona, não tinha proteção. Você reclama da sua academia hoje, cara, porque naquela época o bagulho era bem old school mesmo. Os fãs todos em volta, as mulheres ricas assistindo da varanda do hotel, porque é a primeira vez na história que as mulheres podiam assistir uma luta profissional. E os fãs mais pobres subiam nas árvores para ver de cima, em cima do trem, em cima de qualquer coisa para tentar pegar um pedacinho da luta. Então a gente tinha ali a disputa pelo cinturão mundial. Sullivan contra Ryan. Colocaram $2.500 cada um do próprio bolso e o vencedor levava tudo. A luta começou em poucos segundos, já dava para perceber que o Sullivan era de outro nível. No primeiro round, o cara mandou um direto na cara do Ryan que derrubou ele no chão. Pelas regras antigas, o round acabava quando alguém caía. Ou seja, o round durou poucos segundos, eles deram uma descansada, aí começou o massacre novamente. Round após round, o Sullivan aceitava o Ryan, até que no quinto round o Ryan conseguiu colocar o Sullivan de joelho. Mas eu vou te dizer que esse foi o único momento da luta que estava a favor do Ryan. Depois disso, o queixo do Ryan já estava inchado, os olhos pretos, quase fechando. No nono round, o Sullivan acertou um soco que apagou o Ryan. E aqui tá um detalhe histórico que pouca gente conhece. É claro, como a gente não tem filmagens dessa época, acaba tudo se tornando um pouco de lenda. Mas foi nessa luta que um repórter usou pela primeira vez na história a palavra nocaute. A palavra nocaute, que hoje todo mundo conhece no mundo do boxe, é usado também no MMA, em qualquer esporte de combate, nasceu naquela noite em Mississippi, em 1882. É claro, por ser uma data tão antiga, tem divergências nessa história, mas algumas pesquisas indicam que foi a criação do termo naquela noite. E naquela noite, apesar dos rounds gigantescos que ocorriam, essa foi uma luta relativamente normal para os padrões de hoje. 26 minutos apenas, e o Sullivan levou para casa $5.000, que na época era uma fortuna. E acabava de nascer o primeiro grande campeão americano, a primeira grande lenda do esporte, a primeira lenda do boxe, talvez. O Sullivan não parou por aí, e aí que a história realmente fica fora da curva. Até aí é a história de um campeão normal, mas em 1883 ele fez uma coisa que nenhum lutador tinha feito antes. Ele pegou um trem cheio dessas lutas que estavam acontecendo e saiu cruzando os Estados Unidos como se fosse do sul ao norte do Brasil. E em cada cidade ele oferecia $1.000 para qualquer homem que quisesse ficar de pé 4 rounds com ele e sobrevivesse. Não precisava nem ganhar dele. E depois de muitas tentativas cruzando os Estados Unidos inteiro, nenhuma pessoa conseguiu fazer esse feito. Para você ter uma ideia do tamanho do poder do soco do John Sullivan, o adversário dele que perdeu, o Pat Ryan, ele falou uma vez numa entrevista que levar um soco do Sullivan era como ser atingido por um poste telefone. O cara era literalmente um tronco, uma pedra. E esse tour que ele fez cruzando a América mudou o boxe para sempre, porque foi apresentando o esporte para várias pessoas. Ele transformou o esporte em um entretenimento em massa. Todo mundo queria ver ele lutando. Antes daquele momento, o boxe era coisa meio que de bar. Eles juntavam duas pessoas que estavam a fim de lutar, faziam uma aposta clandestina, e depois do John Sullivan virou um espetáculo nacional. Mas aqui que entra uma parte que eu te falei lá no comecinho, que o mundo do boxe tentou esconder. Lá em 84, o Sullivan ganhava 3 vezes mais que o
presidente dos Estados Unidos. Cara, 3 vezes o salário do presidente aos 25 anos de idade. O cara era tão famoso quanto qualquer político, qualquer empresário, qualquer artista da época. A fama veio com um pacote completo. Ele foi o primeiro grande boxeador da história que abraçou tudo que um boxeador hoje em dia tem. E ele também, como um bom boxeador, um bom atleta, abraçou todos os vícios possíveis. E aqui que a história começa a ficar um pouco mais sombria. Ele fumava até o pulmão dele sangrar, bebia até o fígado parar de produzir célula. Pra você ter uma ideia, ele chegou a ter 2 experiências de quase morte de tanto beber. E ele engordava muito, engordou chegar a 30 quilos só de bebida ali dentro, aparecia bêbado nas lutas e às vezes não conseguia nem subir no ringue. E aqui tem um lado feio que pouca gente fala da história do Sullivan, né? Porque nem todo herói é perfeito. O Sullivan também batia na sua esposa, que é algo infelizmente comum pra época, e era bem regularmente. Batia em homens menores no bar, com taco de bilhar. Ele era um cara também que não conseguia segurar os nervos dele. Tem relatos até que esse cara chegou a bater em cavalos na rua. Cavalos estavam passando. A esposa dele no começo pedia desculpas em público pelo comportamento, dizia que às vezes o John passava do ponto por conta ali de não saber lidar com a sociedade. Mas chegou um momento que a esposa até parou de tentar de defender ele. E para os irlandeses americanos, o Sullivan era uma figura ambígua. Era o orgulho da comunidade, um cara que conseguiu vencer numa América que estava jogando os irlandeses pro lado, mas por outro lado, era o cara mais forte do mundo, mas também era um cara fora de controle. Era um símbolo confuso. E ele chegou aos 30 anos, já não treinava mais sério por 2 anos, pesava quase 115 quilos, bebia todo dia, e foi aí que apareceu um nome que ia desafiar o reinado dele. Jake Kieran. O Jake era um peso pesado em ascensão, e o editor de uma revista na época vinha procurando um cara há anos para derrubar o Sullivan. A revista batia constantemente no Sullivan, pegava ele pra Cristo, cara, falava que ele tinha medo de lutar, e escrevia muito mal, provocava o Sullivan. Tinha uma pressão pública gigantesca para que o Sullivan fosse voltar a lutar e aceitar esse desafio. É aqui que tá o problema, o Sullivan tava péssimo, acima do peso, bêbado, não treinava mais, ele literalmente, os treinadores tinham que sair no bar procurando ele. Ele fugia dos acampamentos de treino para beber e ninguém acreditava que ele ia conseguir entrar em forma. Mas é uma notícia muito ruim para os haters, ele perdeu quase 18 quilos em poucos meses e foi a época mais brutal da história do boxe sem luvas. E teve uma noite que mudou o boxe para sempre. Isso foi no dia 8 de julho de 1889. Mais uma vez nesses trens secretos que saem de Nova Orleans nas primeiras horas da manhã, mas dessa vez a operação é ainda mais arriscada. O governador de uma das cidades posicionou uma milícia armada nas estações de trem com uma ordem expressa de impedir a luta. Então o trem teve que fazer um trajeto cheio de manobras para despistar. O destino dessa vez foi para uma cidade ainda menor, uma fazenda, uma serraria, 5 quilômetros ao sul ali da cidade deles. O ringue foi construído meio que às pressas na noite anterior por 20 trabalhadores, as luzes de tocha com madeira ali da própria serraria. Só que por volta das 10 da manhã o xerife do condado apareceu naquela localização e leu uma proclamação oficial do governador mandando interromper a luta. Só que esse policial aparentemente era um grande fã de boxe também, porque ele leu ali na má vontade, ficou de costas, saiu de fininho ali pelo canto e nunca mais voltou. Então meio que eles fecharam os olhos ali para aquela luta que ia acontecer. Porque, cara, o país inteiro tava esperando por aquela notícia, quem que teria ganho a luta. Na época não tinha nem a questão do rádio para você ver o que aconteceu, você tinha que saber na imprensa ali impressa o que tinha acontecido. E tava todo mundo apostando pesado em todos os Estados Unidos. E aí começou a luta mais brutal da história do boxe. Uma luta que a gente nunca mais vai ver como foi naquele dia. Naquele dia tava um calor de 40 graus, sol escaldante, a luta começou e olha que loucura, foram 75 rounds. Irmão, tu não aguenta nem ficar 3 rounds de pé que você já cansa, morre no gás. Imagina tu 2 horas e 16 minutos na pancadaria pura, sem luva, num pleno sol. Cara, teve aqui nessa luta, pra você ter uma ideia, 24 quedas, 7 arremessos para fora do ringue, 26 vezes o Kieran foi pro chão de joelho para forçar o fim do round e ganhar um minutinho de descanso. No round 44, o Sullivan começou a vomitar no meio da luta. Os fãs do Jake comemoraram, achando que seria o fim da luta, mas o Jake até ofereceu um empate naquele momento, mas o Sullivan respondeu que não vai ter empate, a gente vai até a morte. E ele falou em entrevistas depois que ficaria até o outro dia lutando porque ele queria matar esse cara. E era impressionante, cara,
porque durante os rounds, os lutadores bebiam whisky misturado com chá para aguentar a dor, para meio que anestesiar a dor. O Sullivan tinha parado de beber pro treino e o estômago dele não estava mais acostumado ali com o álcool, por isso que ele vomitou, ele deu um PT no meio do treino, mas continuou a luta. Estranho falar isso, né? Mas no round número 60, os olhos do Sullivan estavam quase fechados, fudido aqui, os pés dele sangrando dentro do sapato, mas ele se recusava a fazer uma coisa, a sentar entre os rounds. Ele queria ficar de pé para mostrar que estava melhor do que o outro. Um aspecto psicológico, mano, incrível. E, mano, como são irlandeses, né, os branquinhos, todo mundo branquinho, as costas do Jake estavam completamente queimadas pelo sol. O rosto inchado, peito e ombro marcado pelo soco sem luva. E no round número 75, o corner ali do Jake jogou a toalha. Os médicos tinham dito pro treinador dele, se o lutador ficar mais um round, ele vai morrer. E foi assim que depois de 2 horas e 16 minutos que a luta terminou. A luta que na verdade foi a última luta de boxe sem luvas da história do título mundial dos Estados Unidos. O Sullivan defendeu o cinturão, mas o esporte que ele representava estava acabando naquele momento. Depois da luta, os dois lutadores foram presos. Tiveram que voltar junto para serem julgados os dois lutadores e o Sullivan foi condenado a 1 ano de prisão. A sentença acabou sendo anulada, ele pagou uma multa de $500. Mas o estrago já estava feito. Em 92, 3 anos depois daquela luta histórica, o Sullivan ia entrar no ringue pela última vez como campeão. Dessa vez com luvas, sobre as novas regras do Marquês de Kimberley, que eu já expliquei aqui no canal, lá na Inglaterra. Um cara me redigiu todas as leis, botou luva, botou cronômetro, não pode socar aqui nas regiões periféricas, aqui no seu lado fálico, só podia ali socar no rosto, não podia socar na nuca, tudo isso era um Marquês de Kimberley que fez lá na Inglaterra. Então ele subiu no ringue com essas novas regras. O adversário era um irlandês mais novo, mais técnico, mais rápido, e o Sullivan, gordaço, 33 anos, fora de forma, acabou apanhando. No 8º round foi nocauteado e a frase que ele disse depois entrou para a história do boxe: essa foi minha última vez que eu vim lutar boxe. Mas mesmo derrotado, Sullivan virou um símbolo de um lutador que não existia antes. A primeira grande celebridade esportiva da história do boxe. Ele rodou um país inteiro fazendo apresentações em teatros. Ele chegou a virar árbitro de beisebol depois. E o mais surpreendente dessa história é que o cara bebia, mano, o tempo todo e virou um palestrante anti-álcool no final da carreira dele. Então ele aprendeu a usar a influência e tudo que ele tinha vivido intensamente, pelo menos para compartilhar o bom no futuro ali da sua vida. Andava pelas pequenas cidades pregando a esperança que você poderia contar e acabar com o vício do álcool. Mas em 1918, John Sullivan acabou morrendo aos 59 anos de idade e a causa da morte foi, cara, anos de excesso foram cobrados naquele momento. Muita comida, muito uísque, muita pancada na cabeça. Ele ganhou uma fortuna durante a carreira. Era generoso até demais, gastava com todo mundo, dava dinheiro e quando morreu tinha apenas $10 no bolso. Tem uma história contada nos Estados Unidos sobre o legado do Sullivan. E aí a gente, de novo, boato ou história real. Pelo que eu vi aqui, parece uma história real. 2 pessoas estavam conversando em uma cidadezinha do interior, uma perguntava para outra: você é de Boston? A pessoa respondia: sim, sou de Boston. Você já encontrou o John Sullivan lá em Boston? E o outro respondia: já encontrei. Apertou a mão dele? Já apertei. E a outra pessoa falava: então deixa eu apertar a mão de quem apertou a mão do John Sullivan. Pra você ter uma ideia, a galera sentia a honra em apertar a mão de quem apertou a mão do cara. Cara, é o tamanho do cara que ele representou. O mundo do boxe, mais de 100 anos depois, tentou apagar o lado feio dessa história, a violência fora do ringue, o alcoolismo, as esposas espancadas. Tentou transformar o Sullivan numa figura limpa, polida, um herói nacional. Mas a grande verdade é que ele foi as duas coisas. Foi um pioneiro, o primeiro campeão, o cara que transformou o boxe em entretenimento em massa, mas também é um reflexo de uma época brutal, sem regras, sem proteção, sem leis, que os homens podiam lutar até cair de pé num chão de terra. John Sullivan foi o primeiro a entender que um lutador não era só um lutador, era um personagem, uma marca, uma história, um storytelling, um ambulante. E é por isso que ele é hoje o pai de todos os campeões que vieram depois. Você provavelmente viu alguma camisa, algum post no Instagram, alguma foto na sua academia que tá ali, esse gordolas ali nessa posição, e ele foi o cara que inspirou Jack Dempsey, Joe Louis, Muhammad Ali, Mike Tyson, Tyson Fury, Alexander Usyk. Todos os grandes pesos pesados da história são ali
herdeiros desse moleque irlandês que a gente acabou de contar a história. E se você gostou dessa história, a gente já resumiu em menos de 10 minutos a história do boxe como um todo. É um vídeo que é como se fosse uma speedrun rápida demais, mas tenho certeza que vai te dar um bom entendimento da história desse esporte maravilhoso que a gente tanto ama. O vídeo tá aparecendo bem aqui na sua tela para você clicar aqui agora. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.